Fala, minha gente, tudo bem? Passando aqui para começar hoje a nossa missão com Escola de Líderes. Desafio enorme aqui ministrar para vocês, no sentido de trazer a vocês sempre aquilo que nós precisamos sempre estar falando sobre liderança e também sobre organização naquilo que nós temos como igreja local, tá bom? Essas aulas aqui para a liderança, que tem a ver com a escola de líderes, ela vai ser exatamente igual à EBD. A EBD sempre vai ter, assim como a escola de líderes, sempre vai ter uma palavra direcional para líderes, para pessoas que têm a ver com o nosso ministério, que estão servindo hoje na igreja local. Então, só para ser bem claro em relação a isso, a todos vocês. E hoje a gente vai, sem muita perca de tempo, a gente vai estabelecer... Opa, caiu aqui, mas não vai. Já começou, agora vai até o fim. Eu não vou desistir, preste atenção. O inimigo tenta nos sabotar. E olha aí, essa palavra eu compartilhei algum tempo atrás com os jovens ali na nossa igreja. Deixa eu pegar um pouquinho a nossa luz aqui. E eu estava falando para eles sobre níveis de serviço que a gente pode ter em relação à igreja local, em relação até ao nosso ministério, né? Por exemplo, lá em Atos capítulo 1, no verso 8, vai dizer assim, ó, ixi, rapaz, o negócio aqui tá sério. Eu não vou desistir. Volto a dizer, esse negócio vai ficar aqui até o fim, tá? Atos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Né? E aqui, logicamente, o escritor, que é Lucas, ele vai dizer assim, olha, esses sinais do Senhor, daquilo que vocês estão manifestando, vai ser de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Meu amigo, eu vou deixar hoje aqui. Eu vou deixar isso bem aqui, porque o negócio tá... Esse tripé aqui do Pai Sandu, meu amigo. Mas é isso aí, a gente vai melhorando aos poucos aqui. Preste atenção. Tá. Acho que tá legal. Tá, onde eu tava? TDAH. Então, essa é uma lição que nós precisamos entender. Eu quero falar rapidamente sobre esses níveis aqui hoje, que a gente, inclusive, ia ter uma reunião hoje, mas não teve como ter. Então, para não deixar de ter algo, a gente vai dar essa aula aqui. Eu queria muito que você recebesse de coração mesmo isso, tá bom? Vamos lá. Só para você entender que o DNA da missão toda do evangelho, até mesmo da nossa igreja local, é sempre servir. E servir é amar em ação. Tipo assim, eu amo, mas como é que eu amo? Você ama servindo. Por exemplo, a grande comissão, ela não é uma sugestão para todos nós, sabe? Então, entenda uma coisa, que existe lugar para você servir em todos os sentidos. Porque servir é amar em ação, ou seja, uma expressão mais prática de colocar o evangelho na prática. A Bíblia vai dizer assim, que se você, por exemplo, diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você está sendo mentiroso, você não pratica a verdade. Então, entenda uma coisa, que o amor de Deus é aquilo que nos move a fazer o cumprimento da grande comissão. Qual é a grande comissão? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, nossa missão, temos falado isso na nossa igreja, é amar a Deus e servir pessoas. Amar a Deus e servir pessoas. Nunca esqueça disso. Então, a definição para todos nós do serviço realmente é amar em ação, ou seja, não só pela boca, mas com atitudes. Amém? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E a grande comissão o comissionamento, é a missão que Deus nos dá como missionários para fazer o nome dele ser conhecido. Ou seja, nós queremos servir a Deus para fazer o nome dele ser conhecido, para que pessoas sejam salvas e alcançadas por Jesus. Jesus não disse assim, olha, vocês
podem servir. Ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, você precisa entender que esferas de influência, trabalho, ensino, sabe, são níveis de crescimento que a gente pode trazer a expansão do reino em nossa vida, no nosso coração, de uma forma muito poderosa. Vamos lá, a gente vai falar aqui de alguns níveis. O primeiro nível é esse aqui, Jerusalém. Jerusalém representa a nossa casa. A Bíblia deixa bem claro que ninguém pode servir a casa de Deus se não está fazendo esse dever de casa em casa. Tá bom? Então, Jerusalém aqui representa onde eu moro, onde você mora, a nossa casa. Isso também é a nossa igreja local. Eu vejo pessoas, às vezes, querendo servir isso e aquilo, mas, às vezes, não serve na igreja. Ou seja, a nossa questão aqui que envolve o serviço a Deus é que a gente deve zelar. Tanto a nossa casa, onde a gente mora, como também na nossa casa espiritual, que é a nossa igreja local. A sua igreja local, a sua equipe, as pessoas que fazem parte ali do reino de Deus que você está servindo, é algo que você pode ter como um alvo poderoso inicial. Até mais, por quê? Porque quando você começa a servir, eu nunca esqueço que quando eu comecei a servir em Jerusalém, eu comecei a orar na minha avó. A vovó estava com uma dorzinha lá, eu ia lá e orava por ela. E eu servia ali o Senhor agindo e orando pela vida dela. Também existe a possibilidade, né, de eu ali estar ali na igreja, ajudar, varrendo, fazendo alguma coisa. Eu entendi que eu precisava servir. Ou seja, não é algo que envolve só uma coisa ou outra. A gente precisa ter constância. O Laurie Cunningham, que é o fundador da Jocum, ele diz que é impossível você descobrir qual é o seu chamado sem tentar fazer alguma coisa. Ou seja, você nunca vai saber o seu chamado, o seu ministério, se você não começar a fazer alguma coisa inicialmente falando. Ou seja, servir com regularidade, mesmo quando parece algo pequeno. Entenda uma coisa, muitas vezes Deus vai permitir que a gente faça apenas coisas pequenas, mas nessas coisas a manifestação de Deus vai estar. Diga glória a Deus por isso. Ou seja, eu entendo que quando eu estou fazendo isso de forma constante, eu também estou treinando. Ou seja, eu entendo que a igreja local é um lugar onde está me treinando para construir coisas maiores, às vezes até na vida profissional. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas, gente, que hoje são grandes profissionais e que foram treinados na igreja local. Eu tenho falado muito isso já tem alguns anos, gente, que liderança na igreja é a melhor liderança que alguém pode aprender. Porque se você consegue, por exemplo, liderar na igreja, você vai conseguir liderar em qualquer outro lugar. Por quê, pastor? Porque, por exemplo, você lidera em um lugar onde as pessoas são voluntárias, você consegue, de certa forma, até falar, olha, tem horário, a gente tem que cumprir horário, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Você consegue liderar pessoas nesse nível, cara, quando tiver um salário, uma empresa, você vai ter muita mais dificuldade para fazer isso. Porque liderar, de certa forma, é ter influência. Quanto mais influência, mais liderança. Quanto menos influência, menos liderança. Então, a questão toda aqui é levarmos a sério aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus tinha uma liderança efetiva porque ele servia as pessoas. Ele não brincava com isso, ele lavava o pé das pessoas, ele curava as pessoas, ele dava pão para as pessoas, ou seja, ele fazia o trabalho dele muito bem feito. Segundo nível, vou correr aqui. Segundo nível é Judéia. Judéia representa ali aquela região um pouco mais ali, né, perto de Jerusalém, porém Judéia fala de servir além da minha área. Sabe? Quando você serve a casa, o povo, você vai ver, começar a entender que Deus vai te chamar para fazer alguma outra coisa além disso. Por exemplo, muitas vezes Deus me usa para me mexer, por exemplo, nesse negócio aqui de tecnologia. Mas o meu chamado não é esse. Ou seja, a Judéia era maior do que Jerusalém. É um momento em que Deus, por exemplo, muitas vezes estica as nossas mãos ou aumenta os níveis da nossa capacidade. A Bíblia vai dizer, inclusive, gente, eu quero te dizer uma coisa, buscai com zelo os dons espirituais. Então não é porque você tem um ministério de louvor que você não pode ser usado na palavra. Imagina só você pregando e louvando. Imagina só você que prega e você começar a tocar. Então entenda que quando a gente vai para um outro nível, eu posso dizer que a gente vai servir além da nossa área. Ou seja, servir além do que é o nosso confortável, que é exatamente a nossa família, que é exatamente o nosso ministério.
Então a Judéia aqui fala exatamente de coisas que Deus muitas vezes vai permitir e vai querer que a gente seja esticado. Ou seja, ajudar pessoas em áreas que muitas vezes não são as suas áreas. Ou seja, disponibilidade até para aprender novas funções, novas atividades. Esse segundo nível de Judéia fala exatamente sobre isso. Cara, eu posso dizer para você que se você entender isso, você vai falar assim, porque isso aqui não é para mim. Porque isso aqui não. Tá precisando. Deus quer te usar. Amém? O terceiro nível é o nível Samaria, que eu posso dizer que é servir quem você não escolheria. Ai, meu amigo, aqui você vai lembrar até mesmo do filho daquele bom samaritano, você vai lembrar da mulher samaritana, você vai ver Jesus dando exemplo para todos nós, que muitas vezes servir pessoas que até mesmo nós normalmente não escolheríamos, vai ser um desafio. Gente, nós fomos chamados, eu tenho falado isso, para amar pessoas reais, não pessoas ideais. É muito fácil você servir, amar, respeitar quem você gosta, quem te trata bem. Mas você vai ser desafiado muitas vezes a servir pessoas que você não escolheria. Ou seja, você pode muitas vezes ser chamado por Deus a querer atuar em uma área que não é legal para você, você não tem boas memórias sobre essa área. Sabe? Atuar em lugares de conflito, lugar de rejeições, de diferenças, amar pessoas difíceis, servir quem pensa diferente de você. Meu amigo, isso aqui tá muito forte. Isso aqui é muito sério. Samaria não é para qualquer um. Você pode servir Jerusalém, até na Judeia, mas ir para Samaria é um nível já está mais avançado, porque isso exige de você maturidade. Você tem que levar o seu ego para lá, para longe, e entender que Deus muitas vezes vai usar um irmão difícil, um irmão complicado, para gerar em você um crescimento que você não está tendo, num conforto que você está tendo só em Jerusalém e Judeia. Eu creio que Deus vai levar pessoas da nossa igreja, da nossa liderança, do nosso ministério para Samaria. Né? E aí entra as diferenças, as pessoas. É muito louco você entender isso. Perdoar enquanto serve é continuar a ser fiel a um conhecimento, sem reconhecimento, sabe? Nunca esqueça disso. Deus está te chamando a servir pessoas, a amar pessoas reais, não pessoas ideais. Né? Então, vamos para o último nível aqui, que é os confins da terra. Nunca esqueça que é Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. São 4 níveis. Eu queria que você ensinasse isso, inclusive, até na sua sala. Se você quiser, quinta-feira, pregar sobre isso na sua sala, seria muito bom, tá? Então aqui fala do serviço que vira o propósito, ou seja, isso não tem a ver com geografia, isso não tem a ver com igreja, sabe? Eu tenho sido levado ao Senhor a isso, vocês têm visto muitas vezes a gente ajudando igrejas, né? Servindo igrejas, ou seja, a gente não olhando as diferenças, ou seja, são limites e níveis de influência que você nunca imaginou alcançar ou até mesmo carregar, sabe? Você exerce esse serviço porque é a sua identidade. Você não serve por escala, você serve porque você serve a Cristo. Você não está na escala, mas você mesmo assim vai. Você mesmo assim quer, você entende que precisa, mesmo assim você vai fazer, sabe? A sua vida inteira, ela se torna uma expressão viva do Evangelho, é como uma carta viva. É um exemplo bíblico para alguém, de certa forma, que usa essa expressão para um crescimento, para um avanço. Então nunca esqueça, Deus está chamando a gente para a gente servir mais, para a gente atuar mais, sabe? A gente tem hoje alguns ministérios unificados, a gente tem outros ministérios que precisam de um cuidado, de um amor, a gente tem ministérios que estão sendo ativados agora. A verdade é que todos nós precisamos entender esses 4 níveis. Você que é um servo de Deus, tem servido na igreja, você que tem servido na célula, você que é um líder de célula, você que é um futuro líder, eu quero te dizer, nós precisamos de você nesse tempo. Nós estamos levantando uma geração, Deus não deu a nós à toa 2 igrejas para a gente, de certa forma, ficar olhando um para a cara do outro. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento.
E Deus está te chamando a crescer além. Talvez alguns ainda nem estejam ainda entendendo. Eu quero servir. Começa em Jerusalém, começa na sua casa, começa na sua igreja, depois você vai para a Judéia, depois você vai para Samaria, depois você vai até os confins da terra. Diga amém. Entenda que o motivador de tudo isso é o Espírito Santo. Mas recebereis poder. Você só cresce no serviço quando cresce no Espírito. O poder que te leva aos confins da terra não é talento, força ou carisma, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o ativador dessa consciência. Eu vou ser a voz do Senhor. O meu dinheiro é o dinheiro que Deus deseja usar para financiar o reino de Deus. O meu suor é aquilo que eu vou colocar diante dos pés do Senhor. O meu trabalho é aquilo que eu vou executar para o reino de Deus. E aqui eu quero trazer uma coisa aqui para vocês. Eu estou observando muito atentamente algumas coisas. Existe hoje na internet igrejas que têm sido levantadas para querer desqualificar alguns ensinos, algumas realidades que envolvem a noiva de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós, como líderes na Igreja do Caminho, entendemos que cada igreja ela serve para um propósito. E eu respeito Deus e amor, eu respeito o universal. A gente precisa entender que o evangelho, ele é exatamente aquilo que falaram ali para o apóstolo. Olha, algumas pessoas estão pregando por inveja, por porfia. Ele falou assim, não me importa se é por porfia, por inveja, por ciúme. Importa que Cristo esteja sendo pregado. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não somos chamados para falar mal de igreja. Nós não somos chamados para falar mal de célula. Nós somos chamados para fazer o nome de Jesus ser conhecido. Foque nisso, senão você se perde no meio do caminho. Nós fomos chamados para trazer a mensagem do amor de Deus. E isso é aquilo que vai ser poderoso para todos nós. A última coisa que eu quero concluir aqui é que servir a Deus deve ser até o fim. Sabe? A Bíblia vai deixar, logicamente, uma separação aqui para todos nós, e eu estou fazendo isso muito bem, tá, gente? Paulo, ele diz que o solteiro, ele deve cuidar das coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor. Que o dia que ele tiver casado, vai ter filho, vai ter mulher, vai precisar ser 50% para tudo isso, ou até mais, dependendo da condição da família, se a família está bem. Mas entenda uma coisa, você que é jovem, você precisa queimar a sua vida para o Senhor. Você só precisa fazer duas coisas, estude muito, trabalhe muito e sirva a Deus onde você estiver. Sirva a Deus na igreja local, se coloque nesse lugar porque Deus quer usar a sua vida poderosamente. Agora você que é casado, meu amigo, cuida da sua mulher, cuida do seu filho, organize a sua vida para poder servir a Deus, mas não deixe de servir a Deus. Avalie o seu nível. Onde é que eu estou hoje? Será que eu estou em Jerusalém? Será que eu estou na Judéia? Será que eu estou na Samaria? Sabe? Será que eu estou aqui vivendo esse nível de maturidade? Sabe? Será que eu sirvo sem reclamar? Será que eu só sirvo quando eu quero? Eu só sirvo quando eu estou bem. Caramba, coitado de mim, meu amigo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você que só serve quando está bem. Você que só serve quando está legal. Você só serve quando está feliz. Eu vou te falar uma coisa. Eu estou vivendo 3 meses pesados da minha vida. Que se eu fosse servir a Deus por causa disso, eu queria dizer para você que você não estava me escutando já tem um tempo. A verdade, irmãos, é que nós fomos chamados por Deus. E às vezes vai estar feliz, vai estar triste. Nós precisamos entender o padrão do sofrimento apostólico. Quando Paulo, ele diz, olha, foi em açoite, foi em naufrágio, foi em jejum, foi com perigo, foi com gente falando mal de mim, foi com falsos irmãos, eu não deixei de anunciar. Você não deve deixar de anunciar. Isso é maturidade. E maturidade gera poder. Poder do Espírito Santo para expandir a sua influência, para expandir o seu dom, para expandir o seu crescimento, para que o seu ministério seja cada vez mais voltado ao Espírito Santo, sabe? Servir por propósito maior.
Entenda? E o serviço, ele não alcança só uma estrutura, um culto. A gente está mudando destinos eternos. Irmãos, eu falo de coração. Nós estamos sendo levados para um outro nível no Senhor. Eu tenho clareza de tudo isso. E aqueles que estão discernindo isso vão fluir em outros níveis, em outros avanços. E eu quero que você esteja comigo nisso. Eu conto com você. Conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda, conto com a participação de você, conto com a sua célula, porque eu sei que isso vai fazer a diferença. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero encorajar essa liderança e essa equipe de servos que fazem parte da Igreja do Caminho. Libera sobre nós a tua graça, o teu favor, nesses níveis que a gente está vivendo, para que nunca falte o entendimento de crescimento desses níveis para o avanço do teu reino. Porque nós recebemos poder do Senhor para ser testemunhas do Senhor. E esse poder de testemunhar não é para ficar testemunhando na nossa consciência, mas sim ir para Jerusalém, mas sim também ir para Judéia, mas sim também ir para Samaria e também ir até os confins da terra. Nos usa como igreja, nos usa como comunidade e nos faz avançar sempre pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. 21 minutos de aula. Eu quero que você pegue e faça hoje uma consciência de tudo isso aqui que nós estamos fazendo. Tchau, tchau. Vamos para cima. Que Deus é com a gente. Em nome de Jesus.